você consegue se manter só de freelancer? A resposta disso hoje é... Fala galera, eu sou Rafinha Soares e esse vídeo vai ser de perguntas e respostas. São perguntas que eu tirei das redes sociais, do WhatsApp, de vários lugares que algumas pessoas me fizeram e outras que estavam em grupos, como algumas que vão aparecer aqui do Facebook, e que eu vou tirar dúvidas que pessoas tiveram sobre redação web, redação freelancer ou criação de conteúdo em geral. E para o vídeo de hoje eu separei 6 perguntinhas que fizeram aqui que eu creio que podem ajudar bastante gente a tirar essas dúvidas. Vamos lá. E a primeira pergunta é: como apresentar um portfólio sendo ghostwriter? Olha, a minha resposta para isso é simples, mas vai depender da sua resposta para essa minha pergunta. Antes de começar o projeto, você combinou com o contratante que te contratou para fazer o ghostwriting que você poderia usar esses artigos no seu portfólio? Se você combinou que poderia, então é simples, é só você colocar o link para onde foi postado o artigo ou simplesmente postar o texto com a empresa para a qual você criou o artigo e deixar tudo combinado com a empresa, porque o contratante ele pode ver o texto, ver que não está assinado por você, por exemplo, e ele vai entrar em contato, pode entrar em contato com a empresa aonde está o post. Nossa, vocês estão vendo um cachorro aqui passando. O contratante ele pode entrar em contato com a empresa para a qual você falou que criou esse conteúdo. E a empresa simplesmente, se você combinou com ela, vai falar: sim, foi o Rafinha que fez esse conteúdo, foi a fulana que fez esse conteúdo para mim. E caso você não tenha, a sua resposta seja não, e você não tenha combinado com a empresa previamente que você usaria esses conteúdos no seu portfólio, mesmo sendo assinado por um terceiro, mesmo sendo assinado no nome da empresa, é bem simples, não use esse conteúdo. A segunda dúvida é: eu preciso fazer um portfólio, mas queria alguma alternativa fácil que consiga fazer sozinha e rapidamente. Tenho conteúdos no Word. Bom, como vocês já devem ter visto em algum lugar por aí, em algum conteúdo meu, quem já viu conteúdo meu sabe, eu sou um grande entusiasta do portfólio próprio, do site próprio, de você ter uma hospedagem, um domínio, instalar o WordPress, criar um portfólio, um site próprio. Mas para responder a pergunta da amiga, vamos lá. Uma forma muito fácil, simples, que você consegue fazer sozinha e é bem barata de você fazer é através do Google Drive. E eu falo bem barata, isso se você quiser deixar mais bonitinho ainda, ter um domínio próprio, um domínio com seu nome e colocar em cima desse seu portfólio no Google Drive. Porque senão você pode criar uma pasta no Google Drive chamada Portfólio e dentro dela organizar seus conteúdos. Eu aconselho que você organize também por subpastas com os nichos de cada conteúdo. E aí você pode linkar o próprio artigo dentro do Google Docs, por exemplo, ou fazer o upload do artigo no Word, como você falou que tem já e tudo mais. É bem simples, bem prático. Eu só aconselho, caso você não queira investir em um domínio próprio para colocar para esse portfólio no Google Drive, que você faça no mínimo um encurtamento do link do Google Drive, porque o link do Google Drive ele é muito grande, ele é muito longo, então você copia e cola para o seu cliente, você pode acabar assustando o cliente. Tem cliente que não gosta de ver coisa feia, e o link do Google Drive é feio, então você pode usar um encurtador de link, como por exemplo o Bitly. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ver, e nele você vai conseguir usar um domínio, por exemplo, bitly.com/portfólio do fulano. E aí vai ficar bem mais fácil do seu cliente entender que aquele link que você está mandando é do seu portfólio. E aí vai direcionar para o Google Drive. Como eu falei, eu recomendo fortemente você ter um portfólio próprio, se tiver condição. Mas essa eu acho que é a forma mais fácil, como você já tem os seus artigos no Word, de você criar um portfólio rápido e de forma prática. E de graça. Existem muitas outras formas grátis e fáceis também de você criar um portfólio de redator freelancer. Eu vou deixar um card aqui em cima da live que eu fiz com a Kalila Galvão, que a gente falou sobre portfólio, criação de portfólio, a importância e várias formas de criar. Então, se você quiser dar uma olhada lá, tem várias formas de criar. No meu Instagram também falo várias formas, além de ter um artigo no meu blog que eu vou deixar o link aqui embaixo para você, que também falam várias formas de você criar o seu portfólio, desde paga como gratuito. A terceira pergunta de hoje é: posso usar textos que escrevi para cliente no meu portfólio ou preciso criar textos novos para ele? Então, a ideia do portfólio é justamente você mostrar trabalhos anteriores que você criou, sejam eles para os seus clientes ou sejam para você mesmo. No caso, o que eu faço é,
na área que é específica do meu site como portfólio, eu deixo apenas conteúdos que eu criei para outros clientes. E na parte do blog, eu deixo os conteúdos que eu mesmo criei para mim, para o meu blog e tudo mais. Eu faço essa divisão, você pode escolher fazer essa divisão ou não, mas independente disso, o portfólio pode ser feito de artigos novos, que você criou exclusivamente para o seu portfólio, tanto quanto para clientes. Sendo que para clientes, o seu contratante, possível cliente novo, vai conseguir ver como você trabalha com outras empresas também, seguindo uma linha editorial, seguindo coisas desse tipo. A quarta pergunta de hoje é: você posta o mesmo conteúdo do blog no LinkedIn? Isso pode gerar duplicidade? Então, a resposta dessa pergunta, na verdade, é sim. Você pode postar e replicar os mesmos conteúdos que tem no seu blog no seu LinkedIn. E não só no LinkedIn, como nas suas redes sociais em geral, no Medium, em outras plataformas. Mas o que eu recomendo é não fazer isso à torta e à direito, fazer isso de qualquer forma, mas sim fazer como uma estratégia. Primeiro, sempre que você for fazer isso, você referencia no lugar onde você vai replicar o conteúdo do seu blog o link do artigo original. Ou pelo menos fala que foi retirado, foi postado originalmente no blog X. E aí o Google ele já começa a entender aquilo como não sendo conteúdo duplicado, mas sim replicado. Você mesmo está postando, você está referenciando. Segundo, como eu falei, é interessante você fazer isso com estratégia, não fazer isso à torta e à direito. Por quê? Se você posta no seu blog na segunda-feira um artigo, e aí na mesma segunda-feira à tarde você vai e replica no LinkedIn, na hora que os motores de busca passam, motores de busca do Google, por exemplo, passam pelo seu site, passam pelo LinkedIn, eles reconhecem o mesmo conteúdo, eles vão dar mais autoridade, eles vão dar mais relevância para o conteúdo de site de maior autoridade, né? Vamos dizer assim. Que no caso, certamente é o LinkedIn, certamente é o Medium, né? É a outra plataforma que você postou. A não ser que seu site seja um site gigante, essas outras plataformas, esses outros sites vão ter mais relevância para o Google do que o seu site. Então é capaz dele ranquear o conteúdo no LinkedIn ou no Medium, por exemplo, e não ranquear o conteúdo do seu blog, que é o conteúdo original. Se a sua estratégia for só distribuição de conteúdo, aí problema nenhum. Mas se você estiver usando uma estratégia, por exemplo, de posicionamento do seu site, de ranqueamento do seu site, isso pode não ser uma boa estratégia, porque aí o seu site não vai estar lá, você vai depender de alguém entrar no LinkedIn, para do LinkedIn entrar no seu site. Uma coisa que eu sempre recomendo é que se você vai replicar exatamente o conteúdo do seu blog no LinkedIn, no Medium, que você poste no seu blog, por exemplo, na segunda-feira e dê mais ou menos 7 dias, 15 dias para postar ele no LinkedIn ou no Medium. E aí o Google vai entender pela data, pela diferença de data, que o seu post no seu blog é o original e aí vai ranquear melhor o seu post, caso ele seja relevante para ser ranqueado. Uma dica bônus quanto a isso é você fazer um breve resumo do que é o seu conteúdo no blog e então postar ele no LinkedIn, postar ele no Medium, postar ele nas redes sociais e daí chamar a pessoa para entrar no conteúdo do seu blog. Você vai estar usando a autoridade e o público que essas plataformas já têm para levar mais público para o seu site. A penúltima pergunta de hoje é: como conseguir clientes? E é necessário fazer um portfólio sendo nova na área e sem ter feito nenhum trabalho anterior? Olha, eu vou começar respondendo pela parte do portfólio. Eu considero sempre muito bom você ter um portfólio, independente se você é um redator que já tem outros trabalhos ou se você está começando agora, começando do zero. Mas aí você pode me perguntar, como você vai criar um portfólio de trabalhos anteriores se você nunca teve nenhuma contratação, se não teve nenhum cliente? A gente trabalha com conteúdo. A gente trabalha com criação de conteúdo. Se você já fez os cursos que são necessários para você começar a entender mais, ou se você já tem alguma experiência na área de criação de conteúdo, mesmo que não tenha nenhum cliente anterior, você consegue montar suas próprias pautas para criar o seu próprio conteúdo. Você tendo um site, você tendo um portfólio pronto, você cria conteúdos para o blog, você cria os conteúdos para o seu portfólio, você faz um cliente imaginário, por exemplo, imagina uma pauta num cliente, no nicho que você quer escrever para ele, pega pautas nesse nicho e escreve em cima daquilo. Então você coloca isso no seu portfólio, então você já tem uma amostra do que você sabe, do seu conhecimento na área, do seu conhecimento na redação para mostrar para o cliente. Já é um primeiro passo.
E sobre a parte de conseguir cliente, eu vou soltar para vocês um Redacast, e quando ele estiver pronto, provavelmente o card vai estar aqui em cima para vocês, vai estar o link na descrição também, e nele eu vou falar 18 maneiras que você pode usar para conseguir um cliente como redator freelancer. Como freelancer no geral, mas eu vou falar mais puxado para redação freelancer. Mas para você não ficar sem resposta, eu vou te falar já uma das dicas, que é procurar em grupos do Facebook. Mas não os grupos de Facebook de redator que você já deve participar. Eu falo dos grupos do Facebook no nicho para o qual você quer escrever, que é o lugar onde vão estar os profissionais da área que você quer escrever, que vão ser os seus clientes e vão ser os seus melhores clientes. Porque nos grupos de redatores do Facebook, além da maioria ser composta por redatores, os poucos contratantes que tem geralmente são agências, então não é algo nichado, algo específico. Se você vai nos grupos do nicho para o qual você quer escrever, você vai conseguir clientes muito mais qualificados. Então o que você faz? Você entra nesses grupos, você começa a divulgar os seus conteúdos, começa a conversar, começa a mostrar resultados que seu conteúdo pode ter levado para outros. Por exemplo, você entra num grupo de nutricionistas e você já atendeu nutricionistas anteriormente, você começa a mostrar resultados que a sua criação de conteúdo para nutricionista gerou. Você pode, por exemplo, mostrar como o que você fez na rede social de um outro nutricionista, algo desse tipo. Você começa a mostrar o seu portfólio, mostrar o seu trabalho, que você entende daquele nicho e que você sabe escrever sobre ele e pode gerar bons resultados para aquele profissional no nicho que você escolheu. Então, entrar em grupos de nicho no Facebook, na profissão que você escolheu, no nicho que você escolheu para escrever sobre ele, eu acho que é uma das melhores formas de você conseguir os seus primeiros clientes como redator freelancer. E a última pergunta de hoje é: você consegue se manter só de freelancer? Graças a Deus, a resposta disso hoje é sim. E eu poderia dizer hoje que eu consigo viver até mesmo somente com redação freelancer, com redação web. Porque muitas vezes a gente separa o redator freelancer do copywriter, por exemplo. Eu também sou copywriter, eu faço copywriting. Mas eu conseguiria viver hoje somente de criação de artigos simples, por exemplo. Então eu vejo muita gente que vive disso, eu vejo muita gente que ganha muito dinheiro com isso, tanto criando conteúdo para clientes, quanto criando conteúdo para negócios próprios, como o próprio blog, monetizando esse blog de várias formas. É possível sim viver como freelancer, é possível sim viver como criador de conteúdo. Basta só se qualificar, procurar os clientes certos ou conseguir fazer o seu próprio projeto de forma certa. E é isso aí, galera. Foram 6 perguntinhas hoje que eu respondi para vocês. Espero que a sua dúvida tenha estado no meio dessas. Se não esteve, me conta ela aqui nos comentários ou nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição para você, que eu vou ter o grande prazer de responder num próximo, tá bom? E é isso aí, galera. Valeu. Fui!